A líder da oposição venezuelana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, a Maria Corina Machado, disse que há planos e equipes prontas para assumir o controle da Venezuela assim que o ditador Nicolás Maduro for derrotado. Segundo ela, o regime está mais fraco do que nunca e Maria Corina também demonstrou apoio à ação dos Estados Unidos de apreender este navio venezuelano, esse petroleiro que estava perto da costa do país. A Priscila Asbeck tem informações direto de Nova York para a gente. Priscila, a gente vinha falando de uma tensão na Venezuela em relação aos Estados Unidos, mas ela tem aumentado e muito. E a gente já vê, por exemplo, agora o Nicolás Maduro cantando Don't Worry, Be Happy, apelando para a música para tentar se manter no poder. Exato, tentando manter a aparência de que tá tudo certo, né, Uribe? Boa tarde para você, para todos que nos acompanham, mas essa narrativa não tá mais colando diante dessa pressão enorme exercida pelos Estados Unidos, com essa nova escalada, com essa apreensão desse petroleiro na costa venezuelana, e também esse assunto ganhou os holofotes com o Prêmio Nobel para Maria Corina Machado, a líder da oposição, que foi impedida de concorrer às eleições na Venezuela, que foram consideradas fraudadas por diversos países e também por organismos independentes no ano passado, que consideram que Edmundo González, que concorreu no lugar de Maria Corina Machado, seria o real vencedor dessas eleições. Maria Corina Machado tentou chegar à cerimônia do Prêmio Nobel da Paz ontem em Oslo, na Noruega, mas não chegou a tempo. Ela que fez uma viagem arriscada, passou por Curaçao, disse inclusive que teve ajuda do governo americano para fazer essa viagem, mas depois que ela chegou a Oslo, mesmo sem participar da cerimônia, ela concedeu diversas entrevistas falando sobre a situação do país. Ela disse que o regime de Nicolás Maduro está mais fraco do que nunca, falou que as ações de Donald Trump têm sido decisivas e ela falou que é preciso aumentar o custo de Maduro ficar no poder e reduzir o custo de ele deixar o poder, e ela acredita que os movimentos estão indo nessa direção agora. Ela também foi questionada sobre uma possível invasão dos Estados Unidos em território venezuelano, algo que é talvez o ponto mais controverso da sua trajetória. Ela que sempre defendeu a democracia, mas recentemente tem sido questionada por essa aliança com os Estados Unidos e por apoiar as ações dos Estados Unidos. E mais uma vez ela apoiou possíveis ações dos Estados Unidos, e ela falou que a Venezuela já foi invadida, que já existem agentes russos, agentes iranianos, grupos terroristas como o Hezbollah e o Hamas que estão presentes hoje na Venezuela, e falou que isso não se trata apenas de tráfico de drogas, mas também de tráfico humano. Ela também falou sobre esses planos, Uribe, como você mencionou, para o que pode acontecer no dia seguinte após uma eventual saída de Nicolás Maduro, e ela foi questionada se ela tem conversado sobre esses planos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso é importante porque Donald Trump vinha reforçando que ele estava fazendo essas ações ligadas à Venezuela para combater o narcotráfico, mas quando os Estados Unidos passam a decidir e planejar o que pode acontecer numa eventual saída de Nicolás Maduro, fica muito claro que o real objetivo de Donald Trump é sim derrubar o regime de Nicolás Maduro. E aí Maria Corina Machado falou que não está envolvida de forma alguma nas decisões ou operações que dizem respeito à segurança de outros países, que cada país tem o direito à legítima defesa quando sente que a sua segurança nacional está em risco, então endossando ali, não diretamente, mas de certa forma os ataques que os Estados Unidos têm feito a embarcações, alegando que eles fazem isso em legítima defesa. E aí ela fala: temos trabalhado arduamente não apenas com o governo dos Estados Unidos, mas com outros governos da América Latina e na Europa, explicando em detalhes os planos que a oposição já preparou para as primeiras 100 horas e os primeiros 100 dias após uma eventual saída de Nicolás Maduro. E ela falou que isso não se trata apenas de uma crise humanitária, mas é uma crise financeira, dos serviços públicos e tudo junto, e falou que é um enorme desafio para ela e também para Edmundo González, mas ela falou que eles estão trabalhando nisso, portanto, confirmando que sim, esses planos estão sendo discutidos com os Estados Unidos e também com outros países. E aí Maria Corina Machado foi questionada também sobre essa apreensão desse petroleiro que aconteceu nessa quarta-feira à noite por forças americanas em uma
imagem, inclusive, que rodou o mundo, uma imagem cinematográfica, ali mais uma vez, o governo americano divulgando detalhes das suas operações militares, e Maria Corina Machado endossou essa ação dos Estados Unidos e disse que esse tipo de ação é importante para ir atrás de grupos criminosos, e também falou que é importante que esses recursos que são obtidos por meio do mercado clandestino de petróleo sejam interrompidos, que a forma de obter esses recursos que são considerados por ela ilegais devem ser coibidas. A gente vai ouvir o que disse Maria Corina Machado. The regime is using the resources, the cash flows that come from illegal activities, including the black market of oil, not to give food for hungry children, not for teachers who earn $1 a day, not to hospitals in Venezuela that do not have medicine or water, not for security. They use those resources to repress and persecute our people, to buy arms, to infiltrate the military or movements, to pay for those that commit crimes and repression, to maintain our friends and colleagues in prison. So yes, these criminal groups have to be stopped, and cutting the sources of illegal activities is a very necessary step to take. Maria Corina Machado disse também que a Venezuela já havia sido invadida, ao ser questionada sobre uma possível intervenção dos Estados Unidos. People talk about invasion in Venezuela, the threat of an invasion in Venezuela, and I answered, Venezuela has been already invaded. We have the Russian agents, we have the Iranian agents, we have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas, operating freely in accordance with the regime. We have the Colombian guerrilla, the drug cartels that have taken over 60% of our populations, and not only involved in drug trafficking, but in human trafficking, in networks of prostitution. So this has turned Venezuela into the criminal hub of the Americas. And what sustained the regime is a very powerful and funded, strongly funded repression system. Where does that funds come from? Well, from drug trafficking, from the black market of oil, from arms trafficking, for human trafficking. We need to cut those flows. And once it happens and repression is weakened, it's over, because that's the only thing the regime has left, violence and terror.